Vamos agora fazer a nossa oração comunitária. Obrigado, Deus, por nessa noite nos reunir na tua casa, nesse momento especial, onde o Senhor há de falar conosco por meio da sua santa palavra. Somos totalmente indignos, ó Pai, de estarmos aqui. Cada vez mais, Senhor, percebemos a vileza e a maldade que ainda nos cerca fora e ainda nos tenta por dentro. Mas nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor há de completar a boa obra, Senhor. Por isso que na noite de hoje, Senhor, o Senhor possa falar conosco de tal forma que nós tenhamos ouvidos para ouvir. Pois a nossa imperfeição é tamanha, Senhor, que a menos que o Senhor nos conceda olhos para ver e ouvidos para ouvir, e um coração apto a receber a tua palavra, de nada adiantaria, Senhor, estarmos aqui. Temos aprendido dia a dia, Senhor, na prática, e sem Ti nada podemos fazer. Por isso, Senhor Jesus, se manifesta ainda mais no nosso meio, Senhor. E muda, Senhor, as nossas percepções, as nossas sensações. Ó Deus, muitas vezes chegamos aqui tão sobrecarregados com as coisas do mundo, Senhor. São tantos pensamentos, inquietudes, frustrações, decepções. Mas o Senhor nos trouxe à tua casa, Senhor, para nos conceder a tua paz, que excede o entendimento, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra fale diretamente em nossos corações, Senhor, nessa noite. Abençoa os nossos irmãos, Senhor, que nos acompanham. Abençoa, meu Deus, a vida da nossa irmã Gisele, da pequena Helena, nossa irmã Osana, Senhor. Abençoa o tratamento dela, Senhor. Seja presente, Senhor, em cada sessão, que cada médico, Senhor, cada enfermeiro, que cada profissional da área da saúde que trata ela, Senhor, seja um ensaio teu para o restabelecimento da saúde da nossa irmã amada. Nós oramos assim também pelo pequeno Dylan, Senhor, pela vida de César, de Lani. Ó Deus, ajuda essa família, Senhor, que cada vez mais, em meio ao sofrimento, possamos nos alegrar na certeza, Senhor, que o Senhor fará muito mais do que pedimos ou pensamos. Abençoa, Pai, as nossas reuniões. Ó Deus, oramos em favor dos nossos milhares de irmãos espalhados pelo mundo, Senhor, que estão passando por provações, dificuldades e perseguições. Abençoa-os e nos ajuda como igreja, Senhor, como só povo, a completar a jornada proposta e adentrarmos as portas do céu, Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? Deus é bom. Hoje nós vamos pensar acerca de algo extremamente vital para o nosso viver cristão. O apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta retórica aqui em 2 Coríntios 6, que é o texto que nós estamos meditando. E hoje nós vamos refletir um pouco a essas propostas da vida. Esse é o título da nossa mensagem de hoje, avaliando as propostas da vida. Todos os dias, irmãos, inevitavelmente nós recebemos propostas inclusive que vêm de dentro de nós. Temos às vezes vontade de fazer algumas coisas e nos propomos a fazê-las antes de executá-las. Mas é importante que a gente entenda, irmãos, que assim como no mundo só existem dois tipos de pessoas, assim como só existem dois caminhos a ser percorrido, só existem dois destinos finais a serem alcançados, também, irmãos, só existem dois tipos de propostas. E é isso que o Senhor Jesus vai nos ensinar nessa noite, eu creio. O apóstolo Paulo colocou da seguinte forma, no versículo 15 de 2 Coríntios 6,
que harmonia há entre Cristo e o maligno. E é algo que a gente tem que pensar, irmãos. O apóstolo Paulo aqui está descortinando o mundo espiritual para nós e nos levando em espírito a um momento de intensa reflexão. Quando nos é posto esse tipo de questionamento, é importante que nós não fiquemos apenas na superfície daquilo que nos está sendo dito, mas possamos mergulhar. Ele está aqui apresentando para nós como o mundo se divide em dois polos opostos, luz e trevas, Cristo e o maligno, crente e incrédulo, santuário de Deus e ídolos. E o apóstolo Paulo, então, ele chega no cerne da questão entre essas duas propostas, a de Cristo e a do maligno. E por que isso é tão importante para nós nos dias de hoje, irmãos? Porque, para nossa tristeza, muitas pessoas têm recebido, aceitado e caminhado nas propostas do maligno dentro da igreja. Eu queria pensar com vocês, à luz da Bíblia, não à luz daquilo que eu penso, porque o que eu penso, o que você pensa, a parte da Bíblia deve ser inclusive combatido, pois o nosso coração é enganoso, mas à luz da Bíblia, irmãos. Eu gostaria de abrir com os irmãos em Mateus capítulo 4. Talvez você pergunte por que essa passagem, porque aqui em Mateus capítulo 4, irmãos, nós vamos ver qual é a proposta do diabo. Quais são as propostas que o inimigo propõe, que o inimigo apresenta para mim e para você diariamente. E muitas vezes em um único dia. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vejamos, irmãos, que nós estamos aqui diante de uma das maiores vertentes, ou de, como eu diria, um dos maiores pilares do evangelicalismo moderno, que é justamente a confissão positiva. E o que é a confissão positiva? É quando você, insatisfeito com uma realidade da sua vida, você declara e decreta que essa realidade vai mudar segundo o seu pensamento, segundo a sua própria força. Você provavelmente, se você frequentou alguma igreja pentecostal, isso é característico dessas igrejas pentecostais e neopentecostais, que é chamada confissão positiva. Nós, por exemplo, você chega no médico, faz um exame, e quando você recebe o exame, está escrito que você está com algum tipo de enfermidade. Então você vai até a igreja e o pastor diz assim: não aceite essa enfermidade, decrete a sua cura. Você tira um saldo no banco e você está devedor, a sua empresa está à beira da falência, e o pastor diz: não aceite. Então é isso que nós estamos vendo aqui. Essa proposta, irmãos, ela não é moderna. Nós vemos aqui, ela tem no mínimo 2000 anos. O nosso próprio Salvador foi tentado dessa forma, e hoje em dia ela é apresentada como uma declaração de fé. Jesus, diante do tentador, recebe essa proposta: manda. E se alguém que podia mandar, era ele. Tá tudo tranquilo? Posso continuar? Amém. Então ele diz: manda estas pedras que se transformem em pães. Eu gostaria de apresentar a vocês, irmãos, segundo o pensamento inclusive das próprias pessoas do mundo,
a vida do ser humano, ela se divide em 5 áreas respectivas. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque assim Satanás vai trabalhar com você e comigo. Esse pensamento que tem dominado o mundo é um pensamento extremamente diabólico e anti-Deus. Então, quais são as áreas que Satanás mais nos tenta dessa forma? Primeira delas, a saúde. Então, qual de nós aqui está preparado para receber o diagnóstico de uma enfermidade grave? Nós oramos aqui no início do nosso culto, como a gente sempre tem feito, por duas irmãs, ou melhor, um pequenininho, né, filho de 2 irmãos nossos da igreja, Dylan, que está com câncer, está fazendo já quimioterapia, os procedimentos necessários para o seu restabelecimento de saúde. E nós temos a irmã Osana, que já há alguns anos tem lutado contra essa enfermidade, não na força dela, pois na força dela talvez ela já tivesse sido vencida no mundo e já estivesse na glória com Deus, mas os planos de Deus na vida dela são outros, e ela tem, mesmo contra a expectativa de médicos que muitas vezes disseram para ela que ela tinha poucos meses de vida, e ela já tem anos que tem feito tratamento de câncer, contra o câncer. Então Satanás tem feito essa proposta, é o que a gente está vivendo hoje, irmãos. Vamos fechar a igreja, porque senão a nossa saúde vai ser atacada pelo Covid. Vamos fechar a igreja. Vamos deixar de visitar os irmãos. Vamos nos afastar uns dos outros. E quando eu falo nos afastar uns dos outros, irmãos, eu não estou falando contra o distanciamento que as organizações de saúde têm dito, 2 metros e coisas similares. Não, eu estou falando de distanciamento emocional. Muitos irmãos têm se afastado dos outros por conta dessa pandemia. Então, Satanás, ele sabe qual área atacar. E a primeira delas, qual é? A saúde. A maior parte das pessoas da igreja não está preparada para isso. Muitas vezes nós podemos até dizer que estamos preparados para receber um diagnóstico de uma saúde, de uma enfermidade grave na nossa vida, mas talvez não estejamos na vida de uma pessoa que a gente ama. Uma vez eu vi uma pessoa que nem cristã era, palestrante desses filósofos da atualidade, e ele estava dizendo isso, que a filha dele, quando ela tinha poucos anos de idade, ela foi diagnosticada com uma doença grave, uma doença rara, que era uma espécie de vírus, uma bactéria, não foge a memória agora, que se esse vírus ele estava incubado, mas se ele viesse a desincubar, não sei qual é o nome técnico, essa criança ela morreria, mas se até os 12 anos ele permanecesse incubado, ela já não tinha mais risco de vida depois dessa idade. E aí, diante daquele diagnóstico, esse homem ele diz, né, que ele queria trocar de lugar com a filha. Ele fez essa proposta a essa entidade superior, que ele não sabe qual é. Nós sabemos quem é que reina, mas ele disse que trocaria de lugar com a sua filha. Então Satanás sabe, irmãos. Foi o que ele falou inclusive com Jó, com Deus, a respeito de Jó, pele por pele. Toca na saúde de Jó, veja se ele não vai amaldiçoar você. Por isso, irmãos, que essa questão que nós estamos enfrentando hoje, a respeito das pessoas saírem da igreja por conta de orientações médicas a respeito desse vírus, é muito mais complexa do que aparentemente obedecer uma ordem governamental. Na verdade, essas pessoas estão tentando salvar a sua vida. Elas estão recebendo essa influência do maligno. Olhe, vou lhe dizer uma coisa: manda que esta pedra se transforme em pães. Muitas pessoas acreditam que o fato de estarem dentro das suas residências estarão protegidos. Mas a Bíblia já nos disse que vão vigiar o sentinela, se Deus não guarda a cidade. Mais adiante,
Nós temos uma outra área, irmãos, que Satanás sabe, que é a área intelectual. De que maneira Satanás ataca a nossa área intelectual? De duas formas. A primeira delas, ele ataca a nossa área intelectual mudando a nossa perspectiva da realidade. Por exemplo, nossas crianças, elas vão para a escola e quando elas atingem uma determinada idade, que elas vão estudar biologia, elas vão estudar a evolução das espécies. É dito que as escolas não podem, de maneira nenhuma, se posicionar a influenciar um aluno a tomar um posicionamento religioso, né? Seria ilegal usar a escola como mecanismo de propagação da fé, uma vez que o Brasil é um estado laico, pelo menos é o que dizem, né, os juristas. Mas quando as nossas crianças ou adolescentes chegam na escola e aprendem que o mundo, que o universo todo foi formado por uma explosão do nada e que nós, seres humanos, somos fruto de uma evolução de milhões de anos, o que está sendo debatido ali não é biologia, é fé. Porque não existe nenhuma comprovação científica, inclusive os próprios cientistas sabem disso, que o homem veio de uma evolução do macaco. Isso, na verdade, até hoje é chamado de quê? Teoria. E o que é a teoria? É aquilo que não se pode provar, porque se pudesse provar, não era teoria, era fato. Existe uma diferença entre teoria e fato. Por isso que se diz, contra fatos não há argumentos. Então, as pessoas dizem que na área intelectual nós não podemos. Então, às vezes você está no seu trabalho e você fecha seus olhos. Não sei se vocês já passaram por essa experiência. Eu já passei algumas vezes. Quando eu ainda trabalhava, né, ainda tinha algumas funções no celular. Hoje não tenho mais, já há muito tempo. Mas logo quando eu me converti ainda tinha. Então eu estava no momento de refeição com outras pessoas que não eram cristãs. Então eu botei o meu prato, eu baixei minha cabeça, fechei os meus olhos e fiz uma oração. Nem fiz oração em voz alta, mas meu agradecimento a Deus, eu tenho esse hábito de orar nas minhas refeições, não somente nelas, mas nelas também. E aquilo trouxe escândalo a vários restaurantes que eu fui comer. Muitas pessoas riam, outras pessoas faziam assim com a cabeça. Porque as pessoas diziam que bobagem. Ou seja, as pessoas do mundo, servos do inimigo, eles querem mudar a nossa maneira de pensar. Eles querem agir no nosso intelecto. Eles querem de alguma forma argumentar conosco que a maneira que nós pensamos a nossa vida está errada. Mas existe uma segunda arma de Satanás também nessa área, que é a soberba. Uma vez que eu e você estamos andando no caminho certo, Satanás muitas vezes vai se disfarçar de nosso amigo e vai nos bajular para que a gente se ensoberbeça. Rapaz, você é crente, você vai estar todos os cultos. Rapaz, você ora de madrugada, você é muito crente, rapaz. Você é o maior crente que eu já conheci na minha vida. Satanás muitas vezes vai produzir essa sensação. Perceba que até o apóstolo Paulo recebeu esse tipo de tentação. E para que ele não se ensoberbecesse, o que foi que Jesus fez? Colocou um espinho na carne. Então eu não sei como você está sendo atacado no seu intelecto hoje, mas eu sei que você está sendo. Eu não sei qual é a maneira que você pensa, se você pensa como o mundo. Para os irmãos que chegaram agora, nós estamos pregando hoje em 2 Coríntios 6, 14 e 15, avaliando as propostas da vida. Nós estamos vendo aqui que existem duas propostas básicas de Satanás e do diabo. E ele age em áreas específicas da nossa vida, e a gente já falou aqui da saúde, estamos agora na segunda área, que é a área intelectual. Então, cuidado.
A maneira que você pensa vai dizer muito acerca daquilo que você acredita. Como você organiza as suas finanças? Como você organiza o seu dia? Como você faz as suas escolhas? Que tipo de pensamento é que permeia a sua mente? Perceba que o Senhor Jesus disse que nós deveríamos amá-lo com todo o nosso entendimento. São 6 áreas, irmãos, que se pode dividir a vida humana, né? Nós já vimos a saúde, o intelecto. Terceira área que Satanás trabalha bastante, tentando nos comprar por meio de propostas aparentemente boas, mas propostas que nos levarão a um destino tenebroso. A terceira área é justamente a área socioafetiva. Ele quer dizer para a gente que se nós vivermos a vida da maneira como a Bíblia diz, todo mundo vai abandonar a gente. Os nossos familiares, a gente não vai ser mais convidado para as festas de família, a gente vai perder os nossos amigos antigos, os nossos relacionamentos afetuosos. Se você é casado, a sua esposa não vai te tratar mais do mesmo jeito, o seu marido não vai te tratar do mesmo jeito, o seu filho, o seu pai, as pessoas, seus parentes não vão te ver mais do mesmo jeito. Satanás, ele vai investir pesado nisso, nessa área. E a gente tem visto, irmãos, aqui na nossa própria congregação, na história da igreja, que essa é uma das áreas onde Satanás consegue mais êxito em desviar cristãos. Nós vimos ontem como Salomão iniciou o seu reinado de maneira tão bonita e tão espiritual, mas no final do seu reinado ele suscita a ira de Deus, porque ele entregou seus corações às mulheres que ele se casou. O que foi que aconteceu com Sansão, irmãos? O que foi que aconteceu com Jeremias? A sua própria família premeditou matá-lo. José, a sua família premeditou matá-lo. O Senhor Jesus, nem os seus irmãos criam nele. Quem foi que matou Abel? Caim. E Caim era o que de Abel? Irmão. Então, irmãos, Satanás vai agir dessa forma. Se você continuar sendo crente, você não vai ter vida social e nem uma vida afetiva decente. Porque para essas pessoas, o que nós temos aqui na igreja é lixo. Nós, como cristãos, temos uma vida social cristã. Temos os nossos afetos agora refeitos em Cristo. Mas o inimigo vai tentar de todas as formas nos fazer olhar para trás, como se aquilo que nós tínhamos antes era melhor do que o que nós temos agora. A quarta área da nossa vida, e aqui também Satanás encontra muito espaço na igreja de hoje, é a área profissional. Se você for um cristão de verdade, você não vai conseguir ser um profissional bem sucedido. Primeiro porque os seus chefes, na sua grande parte, não serão cristãos verdadeiros e vão lhe chamar muitas vezes para as festas regadas a bebidas e você não vai participar disso. A conversa deles vai ser imoralidade, política e futebol e você não se interessa mais por isso. Então a sua vida profissional, ela está correndo risco. Pelo menos é o que Satanás vai tentar te convencer. Que você não pode ser um cristão e ser um profissional bem-sucedido. E eu quero deixar bem claro, irmãos, que um profissional bem-sucedido nada tem a ver com uma pessoa que recebe um salário alto, nada tem a ver com uma pessoa que ocupa um cargo elevado, mas um profissional bem-sucedido é uma pessoa que desempenha a sua profissão para a glória de Deus. Você é pintor? Então pinte como se você estivesse pintando para o próprio Deus. O seu patrão pode ser a pior pessoa do mundo, mas você é um funcionário cristão. Você trabalha no comércio, seja honesto.
Não faça como as pessoas fizeram recentemente. Não se aproveite da situação. Nós vimos, por exemplo, na época do começo da pandemia, 1 litro de álcool em gel, pessoas querendo vender por R$100, algo que é R$10, mas porque aquela lei da oferta e da procura. Você é cristão, rapaz? Então nós temos que tomar muito cuidado. Na nossa área profissional, irmãos, é importante nós entendermos que nós somos cristãos. É como, por exemplo, quando um pastor contou uma vez numa pregação que eu vi, essa história é uma história verídica, de um cristão de uma empresa de advocacia muito famosa nos Estados Unidos, estava entre os 10 maiores escritórios de advocacia do mundo. E ele fazia parte de uma área, a empresa enorme, centenas de advogados, e ele trabalhava em uma dessas áreas. Era uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa bem capaz do ponto de vista intelectual, mas ele trabalhava em uma área onde o foco do trabalho dele era descobrir cláusulas contratuais para que os seus clientes ou os clientes da empresa pudessem descumprir os contratos sem pagar qualquer tipo de multa. E ele começou a ser incomodado por Deus, e conversando com outro cristão mais maduro, disse: vem cá, você entendeu o que você está trabalhando? Você entendeu o que você está fazendo? 2 pessoas fizeram um contrato, e aí alguém lhe dá dinheiro para que você dê uma autorização para ela descumprir o contrato que ela fez. Você acha isso certo? E aquela pessoa, ela percebeu que não tinha como ser cristã e continuar naquela mesma área. E ele saiu de lá. Provavelmente deve ter tido perdas econômicas. Então Satanás, ele vai trabalhar, irmãos. E a gente tem visto isso na nossa igreja. Como a gente tem visto isso no movimento evangélico, parece que tudo que importa é o dinheiro e a posição social que você obtém por meio da sua profissão. Literalmente, pessoas têm vendido a sua alma ao diabo para galgarem cargos de poder e de dinheiro. Quem está por trás dessa proposta? Satanás. Qual é a quinta área? É a área econômica financeira. E perceba que eu deixei as 2 áreas mais importantes para o final. Satanás vai tentar convencer você que você precisa de mais dinheiro. Não importa a quantidade de dinheiro que você tem hoje. Eu sei que as pessoas que estão aqui, todas vocês, têm pouco dinheiro. Senão não estariam aqui. Mas eu quero que você se imagine tendo 10 vezes mais do que você tem hoje. Isso ia mudar de maneira prática na sua vida. Eu iria trocar de carro, ou eu iria comprar um carro sem autorização de Deus? Você sabia que uma das maiores causas de morte é acidente de trânsito? E você vai comprar um carro sem Deus te direcionar para isso? Eu faria uma mudança na minha casa. Por quê? Deus te direcionou? Eu faria uma viagem. Uma viagem? E desde quando a nossa vida é um playground? A nossa vida é uma zona de guerra. Então a gente tem que entender, irmãos, que uma das maneiras que mais o inimigo age é por meio dessa área econômico-financeira. Ele vai tentar nos convencer que a gente precisa de mais. Você tem 5 pares de tênis, ele vai tentar te convencer que você precisa de mais. Mais camisa, mais calça, mais cabelo. Você precisa de mais.
vai tentar de todas as formas. Perguntaram uma vez para o homem mais rico do mundo na sua época o que ele gostaria, o que ele pensava, o que ele ainda desejava, uma vez que ele era o homem mais rico do mundo. Ele diz: eu desejo um pouco mais. Eu estava vendo hoje o jornal. Quando eu falo ver o jornal, normalmente é pela internet. Eu assisto televisão muito pouco, quase nunca. E eu estava vendo sair uma reportagem sobre o valor que a empresa Apple atingiu no mercado financeiro. A Apple, vocês sabem, todos é inventor do iPhone, do iPad, essas coisas todas, aquele símbolozinho da maçã mordida, que foi fundada por um homem chamado Steve Jobs, e que faleceu alguns anos atrás. Ele tinha um patrimônio pessoal altíssimo, né? Só o patrimônio dele era de 55 bilhões de reais. E a empresa Apple, a empresa que ele fundou e que na época que ele era vivo, ele era o CEO, o que mandava lá. A empresa está valendo hoje 2 trilhões de dólares. Você já imaginou isso? Diz que é maior do que o PIB de quase todos os países do mundo. A maioria dos países do mundo não tem uma movimentação financeira do tamanho desse valor. Mas essa empresa no mercado chegou a esse patamar. Está valendo hoje 2 trilhões de dólares. E as pessoas veem isso. Eu não sei se você já viu no YouTube, irmãos. Eu assisto muito no YouTube pregações, principalmente pregações de pastores que já morreram, são os que mais me edificam, né? E tem aqueles vídeos pagos no YouTube que normalmente aparecem, né? Aqueles vídeos algumas vezes de 10 segundos, outras vezes de 30 segundos, que aparece sempre antes de você iniciar o vídeo que você quer assistir, né? O YouTube ganha muito para que esses vídeos apareçam lá, né? Como uma propaganda de televisão. E 99% dessas propagandas são de pessoas que querem te ensinar a ganhar dinheiro. Agora veja, irmãos, se o que essas pessoas estão querendo te ensinar desse certo, todo mundo era rico. É como há muitos anos atrás veio no Brasil, eu acho que esse senhor ainda está vivo. Nos Estados Unidos, inclusive, ele responde processo por estelionato. Ele lançou uma Bíblia, né, chamada Bíblia de Batalha Espiritual e Vitória Financeira. Não é assim mesmo? O nome dele é Morris Cerullo. Esse homem, ele veio do movimento pentecostal. Ele já é um senhor de mais de 80 anos de idade. A última vez que eu vi isso, eu não acompanho muito mais essas coisas. O movimento pentecostal e neopentecostal, eles ficam muito pouco. A gente tem tão pouco tempo para ser edificado. Então eu vejo essas coisas assim mais quando eu preciso, para poder falar a respeito delas com toda a responsabilidade, uma vez que falar coisas que não são verídicas é errado. Mas eu vi esse senhor, e eu vi esse senhor inclusive quando eu estava na igreja do falso evangelho que eu fazia parte, antes de vir fazer parte da igreja do verdadeiro evangelho. E esse senhor foi trazido por Silas Malafaia por volta do ano de 2010, 2011 ao Brasil. E ele disse que se você ligasse para o programa de televisão, eu acho que era na Bandeirantes na época, tinha um número que ficava aparecendo embaixo, estava vendo esse programa nesse dia. Se você ligasse para o programa e ofertasse voluntariamente, oferta voluntária de valor específico, né? É porque está faltando neurônio em alguém, R$900, a sua vida financeira ia mudar. E aí ele disse que Deus deu o poder a ele, por quem ele orasse, ele tinha o poder de mudar a vida financeira daquela pessoa, independentemente de quem ela fosse, ou do pecado que ela tivesse. Você já viu isso? Vamos imaginar que eu sou um estelionatário, aí eu dou R$900, aí minha vida financeira melhora, ou seja, eu vou dar muito mais golpes que darão certo, é isso? Eu sou um político corrupto e eu dou R$900, então a minha corrupção
Mas você sabe como é a inflação. Ele não estava pedindo mais 900, ele estava pedindo 911. Eu não sei de onde foi que ele tirou esse número. Então, aqui a gente vai ver que Satanás trabalha sempre dessa forma, porque as igrejas neopentecostais estão sempre lotadas. Igrejas neopentecostais, entenda, são igrejas que nasceram do movimento pentecostal, mas que já abandonaram o movimento pentecostal tradicional, justamente porque essas igrejas neopentecostais têm como verdade o fato, a mentira. Eles têm como fato verdadeiro uma mentira, que a melhor vida da gente é aqui na terra, quando na verdade a Bíblia diz que é no céu. Então o movimento pentecostal, neopentecostal, ele é representado por uma frase de um pastor norte-americano chamado Joel Osteen. Normalmente quando ele começa os seus cultos, ele sempre diz essa frase: você pode ter a sua melhor vida agora. E esse pastor norte-americano é tão bem sucedido que ele já esteve inclusive entre os mais famosos pela revista Forbes, já esteve em programas extremamente famosos nos Estados Unidos, mas ele é um herege. As coisas que ele prega são absurdas, mas têm sido abraçadas por igrejas brasileiras que têm trazido esse mesmo formato para o Brasil. Igrejas como a Igreja Batista de Lagoinha, né, que é muito famosa por causa da família Valadão, a Igreja Universal, a Igreja Mundial, a Igreja Internacional da Graça, essa agora desse Duque, né, que é do Igreja do, tem um nome, né? Eu sei que esse é Agenor Duque, que é o líder dela, né? Então, esse tipo de igreja, ela vem do que se chama igreja neopentecostal. Por que esse neo? Porque é um novo pentecostalismo. Enquanto que o movimento pentecostal, ele era marcado pela essa questão de busca por sensações e experiências espirituais. Ou seja, Deus falou comigo e que veio roda-roda, ou pula, essa questão de Deus me revelou isso, essa questão do mover do Espírito que eles dizem. Já o neopentecostal não, ele já vem um degrau a mais. Ele diz: olha, se você tem o Espírito Santo, a sua vida tem que ser perfeita. Você tem que ter o melhor marido, a melhor esposa, o melhor casa, o melhor emprego. Você tem que ter uma saúde emocional impecável. E você tem que ter uma vida financeira triunfante. Você tem que entender, irmãos, e isso eu quero deixar bem claro, isso inclusive foi o que nos move para estar falando desse assunto hoje, que essa proposta de ser bem sucedido aqui na terra não veio de Cristo. Daqui a pouco a gente vai chegar na proposta de Cristo. Essa proposta veio do diabo. Olha o que o diabo diz aqui. Nós estamos em Mateus capítulo 4. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. Ou seja, a glória deles é tudo que o mundo pode nos proporcionar de prazer. Imagine o seu dia num transatlântico 6 estrelas. Não é nem 5, é 6. Você acorda de manhã e você abre a porta do banheiro e as pias são de ouro. E você está lá e a luz acende segundo a sua palavra. Você diz: liga, e a luz liga. Desliga, e a luz desliga. Você desce para o café da manhã e quando você chega lá tem um banquete com as coisas mais gostosas do mundo. Delícias assim que você nunca imaginou. E aí logo depois do café da manhã vem alguém e diz: você vai querer o quê? Uma massagem? Você vai querer tomar um banho de piscina? Você vai querer andar de jet ski? Você vai querer de pescar? O que você vai querer para o seu dia ser maravilhoso? Você quer fazer um mergulho? Com golfinhos? Percebe, irmãos, que essa é a realidade. Um dos lugares mais caros do mundo de você ir é Fernando de Noronha. Você paga, inclusive, só por estar lá.
voucher de um hotel que você já reservou antes. Senão você não entra pelo aeroporto lá. O hotel, as pousadas já são caríssimas. Fora uma taxa que a administração da ilha cobra por dia que você passa lá. Imagine. Aí você vai mergulhar com golfinhos, R$2.000. Então, Satanás colocou Jesus nesse tipo de lugar, irmãos, onde ele viu os prazeres do mundo. E Jesus disse não. Você diria o quê? Eu conheço pessoas que por muito menos já estavam dizendo sim, onde é que eu assino? Às vezes a gente lê esse texto aqui e não tem noção de como isso é real, de como isso é o nosso viver diário. Quando ele diz aqui, mostrou-lhes a glória do mundo. A glória do mundo, irmãos, é justamente o que o mundo tem de melhor. O que o mundo tem de melhor? Você entra num shopping center e você vê aquele ambiente totalmente preparado para você se sentir bem. Aí você tem lá um ar-condicionado numa temperatura agradável, nem é muito gelado, nem é quente. Você tem muitas vezes uma música que às vezes você nem ouve, que fica de fundo. Tudo naquele ambiente é preparado. Eu já tive loja em shopping. O shopping, irmãos, é um lugar tão diabólico que é para você perder a sua noção de tempo. Porque quando você entra, eu que trabalhei em shopping por quase 2 anos ou mais, você entra às vezes 9 da manhã, que é o horário que abria, e às vezes está dando 8 horas da noite, e você, rapaz, já são 8 horas, eu nem vi o tempo passar, por quê? Porque é sempre aquela mesma luz. Eu estou dando só um exemplo, irmãos, porque a gente podia dar outras centenas. Você vai olhar, por exemplo, para a vida de um jogador de futebol como Cristiano Ronaldo, que faz a coleção de Lamborghinis, um carro que custa, em média, R$1.600.000. Talvez custe até mais, porque o dólar está muito alto agora. E ele tem coleção desse carro. Então, o que você estaria disposto a fazer para ter uma vida como a dele? Sabe, foi essa proposta, uma proposta muito maior, lógico. Todos os reinos do mundo inteiro, eu te dou, Jesus. Mas ele disse aqui, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Essa é a proposta do movimento neopentecostal. Você percebeu que a igreja neopentecostal vai chegando devagarzinho, mas a proposta delas qual é? É você negar Jesus e reconhecer aquela instituição religiosa e o líder dela como principais responsáveis do seu sucesso. Nós temos visto isso encabeçando esse movimento, a Igreja Universal, que faz propagandas abertamente, usando pessoas que aparentemente são bem-sucedidas. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou universal. Ó, gente, não fala mais de Jesus? Não. Foi a Igreja Universal, a maneira como a Igreja Universal faz os seus rituais, que me proporcionou esse sucesso. Foi a oração poderosa do pastor tal que me fez esse sucesso. Foi o banho de água, da água do Jordão, que me providenciou essa mudança de vida. Foi o curso Casamento Blindado que fez com que o meu casamento melhorasse. Não foi Jesus, não. Não foi Jesus. Diretamente, não. Jesus foi indiretamente. Essa é a proposta do mundo. Negar a Cristo. É isso que está escrito em 2 Pedro. Eles vão chegar até esse nível. É o nível mais baixo que um falso mestre pode chegar. Negar o soberano Senhor que os resgatou. E qual o propósito? Avareza. Eles vão fazer negócios de vós. Vocês
são um produto que os pastores usam para obter lucro. A última área, irmãos, do ser humano, e é justamente essa área que é mais atingida, pois ela está morta na maioria deles, é a área espiritual. Falei aqui, só vou recapitular: saúde física, intelectual, socioafetiva, área profissional, econômica, financeira, e a última delas, a área espiritual. Por que eu coloquei no último lugar espiritual? Porque a área espiritual, para a maioria das pessoas, está em último lugar, e é a área que deveria estar em primeiro lugar. Porque se você é cristão, a sua vida espiritual é infinitamente mais importante do que a sua vida física. Se já ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas que são do alto. O apóstolo Paulo ensinou esse princípio para nós de diversas formas, em vários momentos. Já não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim. E agora, irmãos, eu quero te mostrar como Cristo tem sido negado, como Cristo tem sido abandonado, como nós vimos recentemente no capítulo 6 do Evangelho de João. Os seus próprios discípulos o abandonaram. Por quê? Porque a proposta de Jesus não faz frente à proposta de Belial. O que eu li para vocês aqui até agora foi a proposta de Belial. É o que Paulo falou: que harmonia existe entre Cristo e Belial. Eles apresentam propostas diferentes. Então essa é a proposta de Belial. Tenha uma saúde perfeita, tenha um intelecto reconhecido mundialmente, escreva livros, publique, receba um prêmio Nobel. Nós vimos aí que morreu essa semana um dos baianos mais famosos do mundo. Muita gente às vezes até não sabia. Ele é mais famoso fora do Brasil do que aqui dentro. Elcimar Coutinho. Ele está entre os 100 maiores pesquisadores da história da medicina. Ele inventou o primeiro anticoncepcional injetável da história. Morreu agora. Onde é que você acha que ele está? Ele era ateu. Grande parte dos intelectuais do mundo são ateus. É como disse um intelectual extremamente famoso, ele que é inclusive o mais famoso ateu do mundo, ele encabeça o movimento ateísta, ele tenta de todas as formas criar um mundo sem Deus. A gente sabe que ele nunca vai conseguir, porque o homem é essencialmente religioso. Isso não é algo bom, porque isso tende o homem a adorar falsos deuses. Mas esse homem, eu acho que o nome dele é Richard Dawkins. Ele escreveu um livro chamado Deus, uma Ilusão. Quando ele foi perguntado, num desses programas famosos de auditório dos Estados Unidos, se ele estivesse de frente com Deus no dia do juízo, e Deus dissesse: você disse que eu não existo, eu estou aqui, e agora? Aí ele disse que diria: Deus não tinha provas suficientes para acreditar em você. Você acha que ele vai dizer isso? No inferno? Mas esse é o mundo que a gente vive, cheio de propostas, aparentemente boas. Aí eu quero te mostrar, irmãos, por que tão poucas pessoas seguem Jesus. Porque hoje o cristianismo bíblico é tão raro. Talvez você diga: pastor, mas o movimento reformado tem crescido no Brasil. Mas desde quando o movimento reformado significa que uma pessoa é cristã? É só o meio do caminho, irmão. De fato, a teologia reformada é a mais próxima da Bíblia. Mas as pessoas que aderem a esse movimento, elas não querem, como os fariseus, segurar nem com o dedo o que esse movimento impulsiona a gente a fazer. Porque se eu conheço a doutrina correta, eu sou muito mais cobrado do que quem não conhece a viver uma vida correta. Então aqui eu gostaria de abrir com os irmãos
4 também fala da tentação de Jesus. Eu gostaria de abrir com os irmãos um texto que tem sido trabalhado bastante com a gente durante esse período de pandemia, que é Marcos capítulo 8, a partir do versículo 34, mas em Mateus 16, Lucas 9, também fala desse mesmo assunto. Perceba, todos os evangelistas sinóticos, ele tem essa preocupação de deixar claro, essa é a proposta verdadeira do Jesus verdadeiro. A proposta falsa de um Jesus falso que tem sido propagada pela igreja falsa não tem nada a ver com o que a gente está vendo aqui. Então, o que Jesus pregaria se nós fizéssemos, se a gente pudesse pegar os 40 milhões de evangélicos hoje no Brasil, colocar em um único lugar e Jesus pregasse para eles? Pode ter certeza que Jesus pregaria esse sermão. Convocando a multidão, versículo 34 do capítulo 8 de Marcos. Essa é a proposta de Jesus. A minha proposta essa noite é apresentar para vocês a proposta de Belial, que eu já falei, a de Cristo, e perguntar a vocês no final qual é que você está seguindo. Porque você está seguindo alguma. E talvez você esteja seguindo um achando que está seguindo outro. Então, convocando a multidão juntamente os seus discípulos, disse: se alguém, perceba, Jesus diz o quê? Se alguém. É condicionante. Se você não quiser seguir a Jesus, não siga. Se você não quiser vir para a igreja, não venha. Se você não quiser ofertar, não oferte. Se você não quiser ajudar o irmão, não ajude. É opcional. Se alguém quer vir após mim. O que Jesus diz aqui, irmãos, essa maneira de Jesus falar, é sempre a gente pontuar isso. Jesus era um judeu. E se você não entender um pouco da cultura judaica da época de Jesus, talvez você não consiga extrair o contexto e o significado do texto que nós estamos estudando. Então, o que Jesus está dizendo? Se alguém quer vir após mim, o que significa isso? Se alguém quer ser meu discípulo. Seguir após alguém significava o quê? Se tornar discípulo daquela pessoa. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Pedro, com André. Antes de eles se tornarem apóstolos, eles se tornaram o quê? Discípulos. Depois de Jesus ter vários discípulos, ele chamou entre os seus discípulos 12, que ele deu o nome de apóstolos. Mas antes de ser apóstolos, eles eram discípulos. E mesmo enquanto apóstolos, eles continuavam discípulos. Então Jesus convoca essa multidão: se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer me seguir, a si mesmo se negue. Como é isso, Jesus? O de lá ofereceu melhor. O de lá disse que eu posso transformar o pão em uma pedra, eu posso transformar a pedra em pão. É o que eu mando que acontece. O de lá disse que o que vale é show pirotécnico. Então, se eu me lançar aqui de cima do céu e os seus anjos me pegarem de maneira que eu flutue, o povo vai ficar acreditando naquele espetáculo e vai me adorar. Não é assim? As pessoas, quando veem determinadas manifestações, audiovisuais, elas ficam vislumbradas. Elas ficam hipnotizadas. É por isso que há nessas igrejas, gelo seco, jogo de luzes. As igrejas modernas, as igrejas, desse movimento assim, elas são uma espécie de, não sei se vocês já entraram nelas, elas são quase que um teatro, tem todo um isolamento acústico, elas são, você se sente como se você estivesse no cinema, tudo preparado para produzir sensações em você, como o shopping center que eu falei. Então, a primeira proposta de Jesus, meu filho, já nivela um bocado, um monte já abandona. Aqui a gente está vendo, irmãos,
Algo muito parecido que aconteceu quando Gideão foi chamado para liderar o povo na batalha contra os midianitas. Apareceu 32 mil. Os covardes não pode, vai embora 20 mil. Aqueles que não dão atenção ao trabalho, à guerra e que ficam abaixando a cabeça para beber água também não pode. Só ficou 300. De 32 mil. Aqui é a mesma coisa, irmãos. Você quer seguir a Jesus? Então negue-se a si mesmo. Verdade. É muito trabalhoso esse negócio de ser crente, tem que fazer a obra, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que estudar, eu tenho que ofertar, senão eu fico me sentindo mal. Meu filho, quem está mandando você fazer alguma coisa? Alguém mandou? Negue-se. Se negue. Renuncie. Abra mão. Sai do meio deles. É como termina essa sessão em 2 Coríntios 4. Fuja deles. Cuidado com as propostas. Cuidado com a companhia deles. Cuidado, cuidado, cuidado. Negue-se. Renuncie. Renunciar ao quê? Ao que a gente falou aqui, irmãos. Saúde física. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você vai pregar o evangelho, você vai perder a saúde. Quem está falando isso é uma pessoa que aconteceu isso. E todos vocês que estão vivendo o evangelho sabem disso. O casal ali pegou Covid, amém? Eu também. José, Covid. Quinho, Covid. E chikungunya também. Os dois ali bateu, né? Chikungunya também. Meu filho, você vai virar crente, pode ter certeza que vai ter constantes enfermidades. Até que não tem, vai ficar com medo de ter. Ih, rapaz, o negócio aqui está pegando. Estou sentindo uma dor meio estranha. Renuncie esse medo intelectual. Não, meu filho, se alguém disser assim, você é tão sábio, eu não sou burro. Porque o meu padrão de sabedoria é Deus. Quando perguntaram a José, José, você é o cara. Eu não, é Deus. Disseram para Daniel, Daniel, você é o cara. Eu não, é Deus. Disseram para João Batista, você é o cara. Eu não, é Cristo. Agora hoje em dia, se alguém virar com crente assim, você é o cara. Eu sei. Mas é que eu não gosto de me enganar. Eu já vi vários testemunhos nessas minhas andanças evangélicas de gente que diz, eu não quero tocar trombeta, mas eu fiz isso. Eu leio tanto, eu faço assim, eu falo 10 idiomas, eu sei orar de cabeça para baixo, Meu filho, negue-se. Sua vida socioafetiva. O que é que você acha de um casamento de uma pessoa? Os dois eram descrentes, bebiam juntos, iam para farra juntos, gostavam de fazer coisas erradas juntos, e aí um se converteu. E agora, o cônjuge que é crente vai querer o quê? Deus. Aí domingo, eles iam normalmente para a praia, encher a cara, e voltava de tardezinha bêbado, tentando fugir da blitz, da alcoolemia, para dormir para segunda de manhã. Agora o cônjuge crente quer ir para a igreja, e se for a nossa congregação é pior, tem culto de manhã e de noite, olha.
Você não tem nada. Nem sua vida é sua, foi Deus que deu. E se Ele deu, Ele pode tomar. Toda vez que você tiver dúvida disso, leia 1 e 2 de Jó. Deus deu, deixa eu ver. Sua família não é sua. Em segundo lugar, a sua verdadeira família, quem são? Aqueles que ouvem e obedecem a voz do Pai que está no céu. É isso que te ensinam nas igrejas evangélicas hoje? Eu, pelo menos, não aprendi assim. Eu era chamado toda hora para congresso de casais. Eu tinha que aprender com o Super Nani como educar minhas filhas. Pelo amor de Deus. Quem me ensina a educar minhas filhas é a Bíblia. Depois Jesus diz: negue-se a si mesmo na sua vida profissional. Você já viu, irmãos, como quando você se torna um profissional cristão, quando você se converte, o inimigo vai usar todas as pessoas que estão no ambiente de trabalho para de alguma forma tentar denegrir o seu trabalho, o seu nome no ambiente de trabalho. Tudo que você faz não presta. E você vai ser tentado a se defender. E eu vou te dizer, não faça isso. Sabe quem ele defende? Cristo. E a defesa dele é muito melhor que a sua. Negue-se. Mas não é só isso. Negue-se na vida profissional significa você pode receber propostas que vão te distanciar de Deus. E você vai ter que dizer não. Você vai receber propostas, talvez, para ganhar menos, mas para ficar mais perto de Deus, você vai ter que dizer sim. Sim. E aí, varão? Vamos orar. Então aqui ele diz: negue-se. Negue-se o quê? Na sua vida econômica. Meu filho, ser cristão vai te dar o quê? Prejuízo. Primeira coisa, meu filho, que o crente já começa como ele ganha 90% do que ele ganha. Por quê? Porque 10% é de Deus. 10% não é seu. Por isso que a Bíblia coloca isso como roubo. Você não paga o dízimo, você devolve. Deus te dá 100% para lhe provar. José falou essa semana, acho que foi na terça-feira, que Deus permitiu que o povo passasse 40 anos no deserto só para eles aprenderem uma coisa: o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí aqui ele está dizendo, ele faz isso para lhe provar. Poxa, Deus não podia nos dar 90% e ficar logo ele com 10%? Podia, mas ele quer provar a sua fidelidade. E aí você já começa com 90%. Mas eu vou lhe dizer, 90% na mão de um crente é mais do que 200% na mão do ímpio. Então ele diz aqui, olha, negue a sua vida econômica. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira, e o que foi que aconteceu com Barnabé e a sua esposa. Realidades totalmente distintas. Um estava disposto a negar-se, o outro não estava. Estava disposto a o quê? Enganar. Fingir que negou, mas não enganou. Fingir que negou, mas não negou nada. Estava lá guardadinho. Quando o perreiro pegasse, cada um que se vire. Os irmãos que se viram. Eu tenho aqui o meu guardado. Foi assim que Barnabé fez? Não. Mas foi assim que Ananias e Safira fizeram. Jesus disse, negue. Foi o que ele disse para o jovem rico. É verdade. Então aqui, irmãos, quando Jesus diz aqui em Marcos capítulo 8, nós estamos falando hoje sobre as propostas da vida. Aquilo que é a proposta do diabo, aquilo que é a proposta de Cristo. Quem quiser, ele diz aqui, me seguir tem que se negar. Em segundo lugar, tem que negar-se na sua vida espiritual. Como é negar-se na sua vida espiritual? Quem aqui já estudou a parábola dos talentos ou das dracmas?
Quantas pessoas você chega assim na igreja e diz assim, pastor, eu acho que eu não tenho talento nenhum, você é mentiroso. Pastor, o senhor me conhece, eu acho que eu não tenho talento nenhum. Meu filho, a Bíblia diz que você tem pelo menos um. Tem algumas pessoas como José, que tem quase 20, né? Até porque o número lá 5, 2 e 1 é simbólico. Mas todo cristão verdadeiro tem um talento que deve ser usado para a glória de Deus. E aquele que pega o seu talento e não usa, esconde, não está tendo uma vida espiritual correta. Negue-se. Segunda coisa, que significa se negar na vida espiritual. Uma vida espiritual saudável é uma vida espiritual fecunda. Uma pessoa que vive a vida espiritual de maneira correta, ela vai ter filhos e filhas na fé. Pessoas que ele vai evangelizar, pessoas que pela graça de Deus vão ser atraídas a Cristo e que você vai ter que cuidar delas como pai a filhos. Mas a gente não quer porque dá trabalho. E nada, já estou com o Laila aqui, ainda vem o Mateus da vida para eu cuidar, mano. Receba! Não é não, Mateus? E Mateus tem que cuidar da minha irmã, como é o nome da minha irmã? Fabiana, né? Você que trouxe ela, cuide para não você ver. José tem os filhos dele na fé, se você já viu o bichinho cansado, é por causa dos filhos. De vez em quando ele está um cansaço, meu filho, é os filhos dele. É um bocado, né? Vamos orar. Aí, ele ora por esses filhos. Por isso que fica com o olho de guaxinim. De tanto orar pelos filhos na madrugada. José tem filho na fé até em outro estado. A irmã Gisele e a Leninha são filhas na fé de José. Hoje é aniversário de um que é apostador. Vamos orar. Vamos orar né? para ele voltar. Então, a gente tem que renunciar. Porque cuidar dos outros dá trabalho. Eu conheço uma irmã que está cuidando agora dos sobrinhos, que não tem filho, que dá aula para os sobrinhos. Uma vez por semana, meu filho acompanha essas aulas, que aula? É uma tribulação. E porque você dá aula para um negócio de internet, e um dá uma cotovelada do outro e quer aparecer na câmera. Ai, tá tomando, cara, eu quero responder. Você acha que é fácil? Tá? Hoje mesmo eu estava orando pela irmã que chegou aqui agora, a irmã Cláudia, que tem uma irmã desse grupo de books que é quase que uma máquina, né? É uma massinha. Porque ela está ficando em casa, a bichinha deve estar acompanhando a gente pela internet. Ela está ficando em casa por conta disso, ela está tendo condições de vir à igreja, né? Financeiras e outras coisas. Não é por conta do que a maioria das pessoas tem deixado de vir, mas são problemas mais graves. E aí ela fica em casa lá traduzindo o livro, fazendo os e-books e manda. A irmã Cláudia que já está até aqui de coisa para fazer. E aí a irmã Cláudia fica. E agora? Receba! Então é isso, irmãos. Percebeu como é a vida espiritual? Mas Jesus diz o quê? Negue-se. Mas Jesus, eu não posso me negar em uma áreazinha dessa aqui, na outra jogar duro? Não. Quando Jesus fala negue-se, é negar-se em todas as áreas. Depois Jesus diz, e tome a sua cruz. O que Jesus quis dizer com isso? Viva como se você fosse morrer hoje. Não era assim? Eu sei que a gente já falou muito sobre tomar a sua cruz, mas quanto mais a gente falar disso, mais coisa a gente vai ter para falar. A cruz é algo que a gente nunca vai conseguir compreender a sua totalidade desse lado da eternidade. A Bíblia é muito mais rica do que a nossa mente pobre pode absorver. Por isso que ela sempre nos surpreende. Então quando ele diz aqui, tome a sua cruz. Irmãos, quando um crucificado tomava a sua cruz, significava o quê? Que ele ia morrer naquele dia. Ele ficava numa prisão. E aí no dia da sua crucificação, ele pegava uma parte da cruz, porque outra parte da cruz ficava lá no Gólgota, né?
a parte maior, ele pegava normalmente aquela parte do braço, né, que era muito pesada, que é madeira maciça. Ele pegava aquilo dali e ia passeando pela cidade, mostrando que ele era um criminoso, digno de morte, e que todo mundo que não obedecesse às leis do Império Romano teria o mesmo destino. A crucificação era uma forma de morte, uma punição romana, e não do povo judeu. Os judeus, eles matavam os rebeldes por meio do apedrejamento. Era o mais comum. Mas a punição romana é a crucificação. Então, quando Jesus diz: tome a sua cruz, viva como se você fosse morrer hoje. E aí? Se hoje fosse o nosso último dia, a gente está preparado? Irmãos, eu quero te dizer uma coisa: a morte pode chegar para mim e para você de maneira inesperada. A gente não sabe o que a gente vai morrer. Deus pode nos avisar, pode, mas na maioria dos casos Ele não vai fazer isso. Porque a gente vive por quê? Por fé. Então Jesus diz: tenha uma vida crucificada. Tome a sua cruz. Entenda que o seu eu já morreu e que você agora vive uma vida voltada para o céu, de maneira que ninguém pode lhe tomar mais nada nessa terra, porque você nessa terra já morreu. É como disse Agostinho, perseguido na rua por uma pessoa do seu passado promíscuo. A pessoa disse: Agostinho, um dos pais da igreja, na época dos pais da igreja, e ele procurado por essa pessoa: Agostinho, eu sou aquela. E ele responde e continua correndo: mas eu não sou mais aquele, porque eu já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim. Os discípulos de Cristo entenderam isso. Tome a sua cruz. Qual de nós, irmãos, tomou a cruz hoje? Abraçou a vida de sofrimento. Jesus nos ensina, irmãos, a não lutar pela vida, mas a entregá-la por amor a Ele e ao Evangelho. E Ele diz então o passo final, o mais importante de todos. É como se os dois primeiros passos fossem introdutórios para esse terceiro passo final, que é o mais importante na vida cristã, que é o seguir a Jesus de perto. Mas jamais eu posso seguir a Jesus sem antes negar a mim mesmo e tomar a minha cruz. São elementos que me qualificarão, que vão me qualificar para o seguir a Jesus. Perceba, aquele jovem rico queria ir para o céu, não queria? E Jesus disse: eu tenho algo que está lhe atrapalhando. Seu dinheiro, sua fortuna, vai, vende tudo que tem, dá para mim? Não, Jesus não queria. Dá aos pobres, depois você vem e me segue. Então Jesus está dizendo para essas pessoas aqui: o que adianta vocês ficarem ouvindo os meus sermões se vocês não estão dispostos a me obedecer? Foi assim que ele terminou o Sermão do Monte. Existem dois tipos de ouvintes, Jesus diz: aquele que ouve e pratica, aquele que ouve e não pratica. Aquele que ouve e não pratica terá o quê? Como futuro, destruição. Aquele que ouve e pratica terá como futuro segurança na vida eterna. E aí eu pergunto aqui a você: nós temos ouvido propostas todos os dias, irmãos. Todos os dias ouvimos propostas. Propostas que muitas vezes nos tentam. Propostas que muitas vezes pensamos ser de Deus. Propostas que efetivamente são de Deus. Mas muitas vezes não como a gente pensa.
não para a nossa glória ou para melhorar a nossa vida, mas para ser usado para a glória de Deus. E a gente tem que saber analisar, irmãos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu quero terminar a minha exposição hoje lendo o que ele disse aqui para a gente, 2 de Coríntios 6. Que harmonia há entre Cristo e o maligno. Você viu aqui o que é que o maligno lhe propõe? Eu te darei todos os reinos da terra. Eu vou te satisfazer de todas as formas, em todas as áreas. Basta que você se prostre a mim. E o que significa se prostrar a Ele? Significa dar as costas a Deus. Você não precisa se ajoelhar a uma estátua de Satanás. Você só precisa desobedecer a Deus. Desobedecendo a Deus, automaticamente você já está se prostrando ao maligno. Era isso que Satanás queria de Jesus. Que Jesus desobedecesse a Deus. Mas Jesus nunca desobedeceu a Deus. Ele foi fiel até o fim, provado em todas as áreas, de todas as formas, e nunca pecou. O Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, para que o seu sacrifício fosse válido. Glória a Deus. Então aqui, irmãos, a gente percebe que hoje é assim. O que nós vemos hoje em dia no cenário evangélico, e eu fico muito triste, são discípulos do maligno, dizendo para mim e para você, que se nós obedecermos determinados princípios, que se nós dermos 4 ou 5 passos para isso ou para aquilo, nós teremos uma vida maravilhosa. Isso é mentira! A vida do cristão vai ser uma intensa luta até o fim. A vida do cristão vai ser uma intensa luta contra si mesmo, contra o mundo, contra o maligno que vive ao derredor querendo que a gente caia o tempo todo. Ele tem as suas artimanhas, ele tem as suas iscas, ele tem muitas vezes a nossa falta de vigilância que ele usa contra nós. E ele sempre vem com a mesma proposta. Foi a proposta que ele fez a Eva no jardim. Foi a proposta que ele fez a Sansão. E Sansão aceitou. Foi a proposta que ele fez a Acã. Todos vocês sabem da história de Acã, está lá no livro de Josué. Acã fazia parte dos guerreiros do povo de Deus que iriam tomar a cidade de Jericó. Mas Deus havia dado uma ordem: olhe, a cidade de Jericó é amaldiçoada, nada vocês vão tomar. Mas Acã foi influenciada pelo diabo, que disse: pega essa prata aqui, pega essa roupa aqui, esconde, ninguém vai saber. E ele fez isso. Aí de repente, depois daquela imensa vitória de Jericó, próximo a Jericó ficava uma pequena cidade chamada de Ai. E Josué, como general de guerra, ele viu que aquela cidade era pequena, que ele não precisaria usar todos os seus soldados para conquistar aquela cidade, e ele envia apenas 36 mil, se eu não me engano. Mas eles são derrotados. Para a surpresa de Josué, Josué fica desesperado e ele vai até o Senhor: Senhor, o que aconteceu? E a resposta do Senhor é dura: Josué, por que você veio até mim? Tem pecado no meio do povo, Josué. Tem anátema. Volta, Josué. Enquanto não corrigir isso, vocês não vão ter nem meia vitória. E aí a gente já sabe a história. Junta-se o povo, vai tirando a sorte como Deus havia ensinado, vai caindo na tribo dele, na família dele, até que cai Acã. Acã reconhece: fui eu. Acã se arrependeu? Não.
Isso não é arrependimento, isso é remorso. Eu fui descoberto. Foi eu mesmo, me pegaram. E aí? Pecado, consequência. Todo pecado vai trazer consequência. Acã não morreu sozinho. Ele teve que assistir toda a sua família ser morta. Depois de apedrejada, queimada. Seus animais, tudo que ele tinha, porque eles estavam amaldiçoados pela sua própria ganância. E aí eu pergunto para vocês hoje, não é esse o retrato da igreja evangélica moderna? Eu te dou tudo. Se você aceitar os meus termos, eu te dou tudo. Se você se tornar um presbiteriano, eu te dou tudo. Se você se tornar um batista, eu te dou tudo. Se você se tornar um adepto da igreja congregacional, eu te dou tudo. Se você se tornar um pentecostal assembleano, eu te dou tudo. Satanás, irmãos, ele não está agindo mais fora da igreja, mas dentro da igreja. O mundo já é dele. Então ele não precisa agir no mundo que já faz o que ele quer. O dano que ele quer causar é entre aqueles que estão no arraial do povo de Deus. Nem todos que estão na igreja são crentes, mas todos os crentes estão na igreja. E é por isso que Satanás quer trazer o maior dano ao santuário de Deus. É o que está escrito aqui, ó. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Satanás quer que a gente se prostre a um falso Jesus, que não é Cristo, mas um anticristo. Pois a proposta de Cristo não foi nos satisfazer, mas nos mostrar que a satisfação verdadeira é encontrada somente em Cristo e não nas coisas desse mundo. As coisas desse mundo a gente tem que negar, para que as coisas de Cristo a gente possa abraçar. Mas não é isso que a gente aprende. Os exemplos são sempre assombrosos. Tem um pastor extremamente famoso no meio reformado, e ele conta uma experiência dele. Eu estou falando isso porque isso é público, isso está em pregações que foram visualizadas por milhares de pessoas, está disposto no YouTube. Esse pastor foi fazer um doutorado em teologia nos Estados Unidos. Só em querer fazer um doutorado em teologia nos Estados Unidos, a gente já vê soberba, uma série de outras coisas, né, por trás. Mas esse pastor foi lá fazer e disse que o dinheiro que ele tinha levado não ia dar. Aí ele começou a orar, e o que foi que Deus fez? Fez com que ele fosse convidado para um monte de igreja lá nos Estados Unidos para pregar, de maneira que cada igreja que ele pregava, o pessoal enchia ele de dinheiro, e ele voltou para o Brasil com mais dinheiro do que ele foi, ou com a mesma quantidade que ele levou. Com a mesma quantidade certinha na conta. Que ele levou. Então aí você diz assim, olha como Deus é na minha vida. É mesmo? Pois é, meu filho, Paulo entrou no cristianismo cheio de dinheiro e saiu sem nada. Não teve esse negócio com Paulo não, meu filho. Negócio com Paulo apertou. Pedro também, meu filho, tinha empresa de pesca e agora nada. Mateus era o quê? Cobrador de imposto, emprego certinho ali, ó, ganhava bem. E aí agora? Nada. E Lucas, que era médico. Ser médico naquela época, imagina, irmãos. Ele renuncia a tudo para seguir um maluco chamado Paulo. A gente lê isso no filme, né? Paulo, apóstolo de Cristo. Aí eu quero perguntar, irmãos, que tipo de proposta os evangélicos brasileiros têm ouvido? A de Deus ou a do diabo? Porque a de Cristo não mudou, continua. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A proposta do anticristo
O movimento pentecostal e neopentecostal, que é o mais representativo do meio evangélico hoje, ou seja, no universo evangélico, cerca de 60% é pentecostal, neopentecostal, talvez até mais. O número assombroso. E essas igrejas é o que? Eu sinto assim, eu sinto assado, Deus manda assim, Deus manda. E a Bíblia diz o quê? Varão, eu já vi isso, eu já ouvi isso várias vezes. Varão, a letra mata. Ou seja, não fique lendo Bíblia demais não, viu? Deixa o Espírito agir. Que Espírito? Que está levando você para longe da Bíblia? Ó, ninguém toma ela, meu filho. E aqui é a luz que ilumina o meu caminho. Como é que eu vou saber a diferença da mentira para a verdade se eu não tiver com esse livro? Como é que eu vou poder identificar quem são os meus amigos e quem são aqueles que me veem como inimigos? Como é que eu vou identificar os meus irmãos e os falsos irmãos? Como eu identificarei os mestres e os falsos mestres se eu não tiver com esse livro? Por isso, irmãos, quero perguntar de novo: que tipo de proposta você tem vivido? A de Cristo ou a do anticristo? Fico muito triste, pois eu conheço várias pessoas que já se prostraram a Satanás há muito tempo, mas acham que servem a Deus. O apóstolo Paulo, quando perseguiu os cristãos, achava que servia a Deus. E a gente tem visto evangélicos que acham que servem a Deus, só que eles nem conhecem o Deus que dizem servir. Eles fazem o oposto daquilo que o Deus que ele diz que serve, manda ele fazer. É uma discrepância. Morreu recentemente um teólogo que foi extremamente influente no século passado, chamado J.I. Packer, aonde ele dizia isso. Ele foi questionado uma vez, indo dar uma palestra, uma pregação, ele foi questionado. Ele convidou um colega dele de faculdade a ir para a pregação, e ele diz: mas eu sou ateu. E ele diz: me diga qual é o Deus que você não acredita, porque provavelmente eu também não acredito nele. Eu não sei você, irmãos, mas assim, eu conheço o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, irmãos, não é o Deus da maioria das igrejas evangélicas hoje. O Deus da Bíblia não é o Deus dos mormons, não é o Deus dos adventistas do sétimo dia, não é o mesmo Deus dos testemunhos de Jeová, não é o mesmo Deus das pessoas da Universal, não é o mesmo Deus da Igreja Católica, não é o mesmo Deus do Islamismo. No Islamismo nem chamam Deus, chamam Alá. Não é o mesmo Deus do Judaísmo, porque se os judeus acreditassem em Deus, eles receberiam a Cristo. A gente já aprendeu isso. Há um só Deus, todo mundo sabe disso, pelo menos a maioria, mas nem todo mundo conhece esse único Deus. Porque você acha que os nossos irmãos do passado e muitos do presente são martirizados? Porque a fé cristã é uma fé exclusiva. Nós lemos aqui, agora, de maneira a concluir a nossa exposição, Jesus é muito enfático. Na passagem que eu mencionei a vocês, ele começa dizendo: olha, se você quiser me seguir, as premissas são essas aqui, ó. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então comece a me seguir. Comece a imitar aquilo que eu faço, a praticar aquilo que eu ensino. Mas Jesus vai dizer, ainda nesse mesmo sermão, Jesus vai dizer: mas aprenda uma coisa, há um preço alto em me seguir. Você vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e andar perto de mim. Mas há um preço muito mais alto em não me seguir. Ele diz: todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la.
Eu vou falar algo agora muito duro, que muitas pessoas vão interpretar errado e provavelmente vai me trazer muitos problemas no futuro. E isso é uma das características de eu ser um verdadeiro mestre. Todas essas pessoas que se afastaram da igreja por causa do Covid não são crentes. Por quê? Eu acabei de dizer o motivo. Por que ela se afastou? Porque ela tentou salvar a sua vida. E aí, o que foi que aconteceu? O que acontece com quem tenta salvar a sua vida? Perde. Mas pastor, isso é muito radical. Meu filho, então vai conversar com o autor. Não vai conversar comigo. Eu só sou um mensageiro. Todo aquele que tentar salvar a sua vida, perderá. Aí a pessoa vai, já está chegando a vacina aí no Covid, toma a vacina, que bom, volta para a igreja como se nada tivesse acontecido. Meu filho, você pode voltar para a igreja, pode ficar 30 anos, pode ter um ministério maravilhoso, e naquele dia chegar lá e diz, bora, seu nome aqui, ó. Está aqui escrito. Mas por quê? Os covardes não entrarão no reino de Deus. Se uma pessoa dessas que se afastou for voltar, que eu acho muito difícil, tem que voltar como o apóstolo Pedro, chorando muito, colocando para fora a imundícia que estava lá dentro. Então, irmãos, como eu disse a vocês, o que o apóstolo Paulo está falando aqui em 2 Coríntios é sério. Ou você segue a Cristo, e a gente já viu que seguir a Cristo não é brincadeira. As exigências são altas. Ou você não segue a Cristo, e as consequências são catastróficas. Vamos orar. Ó Deus, eu te agradeço por mais uma vez abrir os nossos olhos, Senhor, em relação à seriedade do convite que nos foi feito e do posicionamento que temos que ter diante dele. Não nos deixa, Senhor, sermos enganados nem externamente por influências externas, nem por influências internas, Senhor, mas que cada vez mais estejamos atentos, vigiando e orando para não cair. Abençoa, Senhor, a nossa pequena congregação e nos ajuda, Senhor, a permanecermos fiéis. Eu oro, meu Deus, para essas pessoas que se esfriaram, para esses que se afastaram. Ó Deus, só o Senhor pode conceder arrependimento. Nós só podemos pregar a verdade. É o Senhor quem a vivifica no coração do pecador. Por isso, Senhor, faz aquilo que não podemos fazer. Muda as nossas vidas, Senhor. Nós que entramos aqui nessa noite, querendo ouvir a sua voz, muitas vezes ouvimos aquilo que não queríamos ouvir, mas precisávamos ouvir, necessitávamos ouvir. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos uma vida real, não baseada nas premissas falsas que o mundo nos apresenta, mas guiado pelos olhos da fé, que jamais nos enganarão, porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor cumprirá cada uma das suas promessas. Por isso nos ajuda, Senhor, a conhecê-las, a abraçá-las e a vivê-las para a tua glória. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um olhar santo e não se esqueça de dizer ao seu irmão qual proposta você tem aceitado.